Oi, eu sou a Bruna e eu vim aqui mais uma vez reagir a um vídeo do Thales Gomes, um empreendedor brasileiro, um bilionário, um dos homens mais ricos do Brasil e do mundo, e ele tem dado algumas entrevistas polêmicas falando coisas que geram muito debate. Olha, eu pesquisando um pouco sobre você, não sabia que você foi criado pela sua avó, né? E que vem de uma família muito simples. Super. E nasceu em Minas. No interior de Minas, uma cidade chamada Carangola. Eu sou o filho da tradicional família brasileira, que é o pai separado da mãe. Certo. Então, e aí vai ser criado pela avó. A mãe solo. Já solo quando você nasce? Não. Na verdade, o meu pai era casado com a minha mãe. Eles se separaram quando eu tinha ali uns 5 anos de idade. E aí, meu pai era muito novo, minha mãe também. Minha mãe devia ter uns 18 anos quando me teve, meu pai uns 20 e nada. E aí acabou que eu fui criado por minha avó. Por isso que eu fiz a brincadeira de tradicional família brasileira, né? Porque, no final do dia, o que eu vejo que acontece hoje, como principalmente aconteceu aqui no Brasil, que houve um afastamento do cristianismo, então as famílias perderam muito aquele negócio de termos que ficar juntos, né? Então, no catolicismo, por exemplo, a gente acredita que Que uma vez que bom! você casou, não Se o existe casamento é ruim, separação. tem que separar E eu mesmo. vejo uma visão objetivista em cima dessa crença católica. Porque, imagina assim, você é mulher. Se o teu marido vira pra você e fala assim, olha, Mari, a gente nunca vai se separar. Não existe isso na minha vida. Isso com certeza vai te dar muito mais segurança do que eventualmente você é Pelo casado. amor de Deus, eu saio correndo, Não. imagina. Eu tô presa. Vou ficar com É medo. uma prisão ou um casamento? Ah, tá. Então você quer que teu marido separe de você. Não quero Eu não. adoro Eu essa só quero jornalista. que eu não tenha uma condenação. Você não acha que isso é uma coisa um pouco determinista? Ser casado com teu marido é uma Quero condenação? ter a liberdade de É me que eu acho que divorciar se eu condenação quiser. você ficará... Vai dar merda. Olha só! Ah, mas ele que tem medo de mim, fica tranquilo. É mesmo? Você que bota o pau na mesa lá. Não, mas assim, a minha pergunta pra você é, será que isso não é determinista demais? Você precisa ter essa definição, olha, nunca vou me separar? Eu acho Ele que tem que sim. casar Eu com a acho Pietra que, inclusive, quando a Bertolazzi, gente porque ela pega também é contra o as divórcio. famílias brasileiras, E ela né, tá que elas procurando começaram a, de um fato, se afastar homem do cristianismo provedor, e se porque ela quer separar ser muito, esposa o troféu. que gera? Gera uma geração de pessoas disfuncionais. Se você cresce afastado da figura do pai e da figura da mãe, você vai ser disfuncional. Eu sou disfuncional de várias formas. De que formas? De N formas. Quando você cresce afastado de um pai, de uma figura masculina, ou de uma mãe, de uma figura feminina, você tem algumas disfuncionalidades. Então, se você está crescendo próximo da tua mãe, vocês mulheres, vocês têm um poder muito grande, que é o poder da empatia, é o poder da intuição. A feminilidade é muito importante para a Homem não tem masculinidade. empatia, homem não tem Então, intuição. uma mulher que faz um bom trabalho de criação do seu filho vai ser alguém que vai sempre respeitar e muito outras mulheres, que vai ser uma pessoa mais empática, que vai ser uma pessoa mais intuitiva. E agora a mesma coisa para a figura masculina. Quando Né? você é criado pela sua avó e Que pela sua mãe, aleatório. você sente que tem esse lado dessa energia feminina bem explorado e desenvolvido em você? Acho que não, acho que na verdade é o contrário. Por quê? Porque a minha figura de referência, apesar de eu ter minha avó muito próxima, minha avó é uma mulher muito forte. Porque a minha avó, ela se separou do marido também, então é uma mulher que se tenho um ódio fez sozinha, criou meu pai, esse termo mãe mulher solo, forte. sozinha. Então ela ficou com Ó, uma uma força mulher que se muito fez grande. Minha avó tinha sozinha. uma energia masculina muito grande. Perfeito. Então minha avó era muito Força brava. muito grande. Minha avó Ó, corria atrás de mim olha com o que ele chinelo e dava na minha fala. nuca. Não tinha A conversa, mulher sabe? que foi mãe solo, depois foi avó solo, né, assumiu o filho da mãe, assumiu o filho da filha, ou do filho, agora eu não sei se a avó dele é avó materna ou paterna, mas enfim, assumiu 2 vezes, se colocou numa posição de assumir uma criança sozinha, sem marido, sem nada, tinha 3 empregos diferentes, que ele ia falar, que ele vai falar sobre isso, e ele chama isso de energia masculina. Energia masculina.
Isso é justamente a energia feminina, a energia das mulheres que fazem acontecer, como tem milhares, milhões de mulheres assim pelo Brasil e pelo mundo, mulheres que fazem acontecer, que não ficam sentadas esperando um marido rico, um sugar daddy, para elas serem esposas troféis. A maioria, milhões de mulheres no Brasil e no mundo, estão indo à luta, estão assumindo a criança que o homem não assumiu, que o pai da criança não assumiu, que fugiu, que está lá jogando futebol, que tem um emprego, que tem 2 empregos, que tem 3 empregos, que busca a criança na escola, que assume o filho dos outros, que ajuda a vizinha a cuidar do filho da vizinha quando a vizinha precisa sair para trabalhar. Essa é a realidade da maioria das mulheres. E ele tem a pachorra de chamar isso de energia masculina. Não, a energia masculina dos homens da sua vida é justamente fugir, é ser um fujão, é não arcar com as suas responsabilidades, é largar o filho com a avó, largar o filho com a mãe e dane-se. A energia, isso é justamente a energia feminina, essa força da mulher, essa força de apesar dos obstáculos, fazer acontecer. E a minha figura de referência de criação ali foi o patrão dela, que, como a minha avó era uma senhora muito pobre, né, ela é empregada doméstica desse homem, ela tinha, inclusive, 3 funções ali. Ela era empregada doméstica dele, ela era faxineira de um colégio estadual e ela vendia natura. Então, mas só que esse homem, Jorge Rocha, que eu carinhosamente passei a chamar de vô, como ele várias foi mulheres no Brasil, muito generoso comigo, me permitiu morar na casa dele, junto com a minha avó. Não só me permitiu morar na casa dele, como me tratava como filho. Então, assim, eu sou católico, então eu realmente acredito na presença divina. Isso para mim é providência divina. Esse homem ter deixado eu morar na casa dele, sendo que eu era o neto da empregada. Tem mais respeito por esse homem aleatório que apareceu na vida dele não tem do que pela própria avó. Não acho que é um acaso que aconteceu ali. E ele se tornou a referência para mim masculina. E ele, sim, era um homem extremamente masculino, muito forte, foi para a Segunda Guerra, era um homem muito culto. Eu acho que o meu interesse por filosofia, por me aprofundar em temas complexos, vem desse avô. Pra você ter ideia, ele lia, para mim, história romana. Em vez de ficar lendo livrinho, deitava para dormir e falou, vou te contar agora a história de Nero. Por que ele não foi um bom líder? Aí me contava a história de Nero. Vou te contar agora sobre Júlio César. Então, eu cresci nesse lar. Então, apesar de crescer em um lar separado, eu encontrei um alento ali junto com a minha avó e com o seu patrão que eu chamei de avô. Você considera um lar, ainda que aquele núcleo que te criou não fosse um núcleo familiar... Muito lindo, linda a história, mas vamos muito dizer, problemático também. Padrão comum, como você falou, né? A mãe casada com um pai que cria um filho. Então, você foi criado já numa estrutura diferente, inclusive onde o seu pai, né, o avô, tinha uma posição hierárquica muito clara, porque ele era patrão da sua avó. Exato. Você acha que em algum lugar isso construiu algumas das percepções que você tem em relação ao que é o papel masculino, feminino, o que a mulher deve fazer, o que o homem deve fazer? Você acha que isso teve algum impacto? Acho que sim. Tudo que a gente passa, né, na vida acaba construindo um pouco das nossas certezas, aquilo que a gente acredita. Mas um outro ponto sobre mim é que eu sou uma metamorfose ambulante, né? Então, eu já usei 2 brincos de argola, tinha cabelo grande e era vocalista de banda de rock. E, pô, tive uma foto do Lula pregada na minha geladeira. E não tem problema de mudar, então? Não tem problema nenhum. Eu não tenho nenhum compromisso. Eu não tenho nenhum compromisso com absolutamente nada que não seja verdade. Eu estou em busca da verdade ao longo da minha vida. E por isso que gosta de filosofia. Não, eu adoro filosofia, né? Por isso que eu preciso mergulhar em história e em filosofia. E exatamente através dessa minha busca da verdade que eu tive a coragem de mergulhar profundamente em história e filosofia e descobrir que nós, eu, você, somos extremamente operados pelo sistema. A gente é muito operado pelo sistema. O sistema educacional é feito para nos operar. O Brasil é uma grande mentira. Esse Brasil República que a gente vive é uma grande mentira. Em que sentido? Você sabia que o teu país ele é fruto de um golpe que aconteceu em 15 de novembro de 1889? Já te contaram isso na escola ou não? Contaram ou não? Não, né? Vou te contar a tua história, então, do teu Cara país. de paisagem dela. Maio de 1888, a princesa Isabel, uma das mulheres mais fodas que já passaram pelo mundo, brasileira, filha de Dom Pedro II, ia ser a próxima imperatriz brasileira. Ela extingue o quê? A escravidão no Brasil, certo? A Lei Áurea, que é algo que nunca deveria ter existido, já começa por aí, né? Mas pressionada e por um movimento político, certo? Pelo contrário. Algo que nunca ela deveria foi pressionada a não extinguir.
Sim, perfeito. Ela fez... Não, ela foi pressionada a extinguir. Não extinguir. Porque é o seguinte, vou te falar aqui que era o Brasil na época. Você tinha uma oligarquia que era composta pelos barões do café, certo? E você tinha um exército que Ela estava foi voltando... pressionada. Aqui que ele fala merda. Ela foi pressionada a não extinguir a escravidão pelos oligarcas, pelos fazendeiros, né? Os produtores de café, que eram contra abolir a escravidão, porque isso iria aumentar os custos do negócio deles, né? Eles iam ter que, os funcionários teriam que ser assalariados e não mais escravizados. Não toda a população brasileira, mas os intelectuais, a população em geral, já estava contra a escravidão. Inclusive, o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Então, já existia um movimento em todo o continente americano, inclusive América do Norte, de abolir a escravidão. Então, existia um movimento internacional que estava forçando o Brasil a se adequar e a abolir a escravidão. Inclusive, eu quero mostrar dados aqui que eu peguei, posso até colocar a fonte aí, da Deutsche Welle, que fala exatamente sobre isso. Da Guerra do Paraguai, querendo prestígio. Você é fazendeira, você tem lá tua mão de obra escrava. Custo de fazendeiro basicamente é o insumo para plantar e mão de obra, né? Se alguém vira e fala assim, agora eu vou extinguir a escravidão, o que acontece com o teu negócio? Mais de contribuição, destrói. Você acha que esses caras iam pressionar para fazer o quê? Mas aqui, né? Mas fora, ela foi pressionada. Exatamente, só que é muito fácil olhar para trás e dizer, é óbvio que eles eram contra, porque eles tinham interesses e eles não queriam aumentar os custos, né, os custos de produção, mas, nossa, que absurdo, né, ser contra a abolição da escravidão, algo que nunca deveria ter existido, como ele fala. Mas hoje, muitos empresários fazem a mesma coisa, só não em escravidão, porque isso tecnicamente já foi superado, embora exista inclusive uma lista de trabalho escravo, de empresas que foram colocadas numa lista, blacklisted, como se fosse, porque estariam fazendo trabalhos análogos, submetendo os seus funcionários a um trabalho análogo à escravidão. Então, embora ainda exista, pelo menos judicialmente, legalmente, nós já superamos a escravidão, né? Mas hoje existem os movimentos atuais de manter os funcionários em situações precárias, como, por exemplo, a escala 6.1, né, que é você trabalhar 6 dias na semana e só poder folgar 1, principalmente quem trabalha no comércio, todo um movimento pela manutenção da escala 6.1, porque vai aumentar os custos das empresas, os custos Sim, vai aumentar os custos, mas em nome do bem-estar dos funcionários, né? Você vai, não quer dizer que você vai ter, hoje o supermercado que fica aberto de domingo a domingo, então vai ter que fechar aos domingos, vai só abrir de segunda a sábado. Não, você pode continuar tendo um negócio que funciona 7 dias na semana, mas você vai ter que ter uma escala diferenciada, você potencialmente vai ter que ter um funcionário a mais ou 2 funcionários a mais, depende do tamanho do seu negócio, né, e do modelo de negócio que você tem, mas sim, os custos vão aumentar, como era a discussão na época de abolição da escravidão, que os custos isso iria acarretar em aumento dos custos de produção. Sim, mas em nome de algo legítimo, em nome de uma boa condição de trabalho para o empregado. Então, esses empresários, eles falam como se fosse assim, olha como eu sou uma pessoa boa, né? Eu acho que a escravidão nem deveria ter existido, mas você, empresário hoje, ou nem empresário, você, sei lá, CLT, que por algum motivo de doença mental é a favor da escala 6.1. Por exemplo, eu estou usando a escala 6.1 como exemplo, mas pode ser qualquer coisa, pode ser o fim do FGTS, tem muita gente que defende, o fim do FGTS, o fim dos direitos trabalhistas, o fim do Ministério do Trabalho,
muitos políticos de direita, inclusive, que defendem isso. Vocês que são a favor de manter a escala 6.1, vocês que são contra ajustes salariais, aumento do salário mínimo, vocês que são contra o FGTS, vocês que são contra direitos trabalhistas e Ministério do Trabalho, vocês 200, 300 anos atrás teriam sido essas pessoas que eram contra a abolição da escravidão. Fazer esse movimento. Não foi isso que aconteceu. Na verdade é o seguinte, ela queria de qualquer jeito extinguir a escravidão. Na verdade, Dom Pedro queria há muito tempo fazer esse negócio. Não existia ambiente político no Brasil. Fazer esse negócio. Então você tinha os barões do café, a oligarquia brasileira, junto com o exército brasileiro, que eles conjuntamente decidem que a família real vai ter que sair do país. E decide do dia para a noite. Marechal Deodoro, do dia para a noite, ele dá um golpe de Estado, não avisa para ninguém. A monarquia no Brasil era ao concurso. O público, eu, você na época, a população queria a monarquia. Verdade que você é fã da monarquia e prega até a monarquia ser um sistema de operação melhor do que a democracia? Eu sou fã de verdade e de dados. Então, quando a gente pega os maiores IDHs do mundo hoje, todos são monarquias, né? Então, a gente pega Japão, a gente pega Austrália, a gente pega Suécia, é tudo monarquia. Então, eu sou um cara data-driven, meu negócio é dado. Então, você pode me falar o lelelé que você quiser. Eu vou olhar dado e eu vou chegar numa conclusão com base na verdade. Então, por que uma monarquia é melhor? É muito simples. Imagina que você tivesse 3 filhos dentro da tua casa, tá? E você e teu marido falam assim, vamos instaurar aqui uma república, aqui, uma democracia na nossa casa. Seus filhos são crianças, 5, 6, 7 anos. Vamos votar, qual vai ser a alimentação da nossa casa? Vai ser pizza, hambúrguer, sorvete. Vamos votar, vamos dormir tarde ou vamos dormir cedo jogando? Vamos jogar videogame até tarde ou vamos dormir cedo? Não, vamos jogar videogame até tarde. Tua casa vai virar um pandemônio. A monarquia, ela bota ordem. Então, você é a rainha da tua casa, teu marido seria o rei, o monarca daquela casa. Não tem como os seus filhos de 5, 6, 7 anos debater contigo qual é a regra da tua casa, porque eles não têm capacidade para tanto. Isso aqui, papinho mais estranho, hein? A favor de monarquia. Meu Deus do céu. Eu queria mostrar aqui essa reportagem que eu peguei do site da Deutsche Welle, que fala justamente sobre isso, né? Como a princesa Isabel ser colocada como esse ser super avançado que muito bondoso que assinou a Lei Áurea, né? Como isso tira o mérito dos movimentos sociais anti-escravidão que já estavam acontecendo no Brasil há algumas décadas. E aqui fala assim, o ato da princesa Isabel ao sancionar a Lei Áurea foi a culminação de um processo complexo que envolveu lutas de escravizados, intelectuais, políticos e setores da sociedade civil. A escravidão foi a base da economia brasileira desde o período colonial. A exploração de açúcar, ouro, café e outros produtos dependia do trabalho forçado de milhões de africanos e seus descendentes. Durante o século XIX, o Brasil se tornou o maior território escravocrata do Ocidente. Apesar disso, a escravidão começou a ser contestada tanto interna quanto externamente. Movimentos abolicionistas ganharam força, enquanto pressões internacionais, principalmente na Inglaterra, exigiam o fim do tráfico negreiro. A partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, o tráfico transatlântico foi proibido. Contudo, a escravidão interna persistiu por décadas, mantendo-se como pilar econômico e social. Ou seja, a partir de 1850, o tráfico transatlântico foi proibido. Então, como que você ia trazer mais escravos se você não podia mais fazer essas viagens com essa finalidade, né? Então, é óbvio que, a partir daí, a escravidão estava fadada à abolição. Iria acontecer mais cedo ou mais tarde, independente da princesa Isabel ou não, né? Embora tivessem continuado internamente, né? Eu troco, você me dá o seu escravo, eu te dou esse, vamos trocar, eu pago tanto nesse, você me dá esse. Uma coisa horrorosa, né? Desde o início, os próprios escravizados resistiram à opressão por meio de fugas, quilombos, revoltas e formas sutis de resistência. Essa luta cotidiana enfraqueceu o sistema escravocrata. No século XIX, jornalistas e clubes abolicionistas proliferaram em várias regiões do país. Figuras como José do Patrocínio,
Joaquim Nabuco e André Rebouças lideraram campanhas e mobilizações. Associações e grupos urbanos começaram a financiar alforrias coletivas, ao mesmo tempo em que pressionavam o governo pela extinção da escravidão. Esse movimento cresceu principalmente nas cidades do Sudeste. Isabel, heroína ou símbolo? Embora a princesa Isabel seja lembrada como a redentora, a lei foi resultado de décadas de lutas sociais e políticas. Ainda assim, sua assinatura representou um gesto decisivo no fim do cativeiro. A lei foi celebrada em todo o país, mas também gerou resistência entre setores escravocratas. Muitos proprietários se sentiram traídos pela monarquia, acelerando o processo que culminaria na proclamação da República em 1889. Reduzir o fim da escravidão à figura da princesa Isabel, reforçando a ideia mentirosa de que a abolição teria sido um presente concedido pela monarquia, é silenciar as muitas importantes histórias que antecederam o 13 de maio, repactuando uma perspectiva racista da história brasileira que insiste em não reconhecer as agências e ações negras e populares. Insistir nessa imagem da princesa Isabel como redentora é continuar escondendo um dos momentos mais dinâmicos e interessantes da história brasileira, que contou com a ampla participação de diferentes setores sociais, o abolicionismo. E aqui não se trata de nenhuma crítica direta à princesa Isabel, ainda que a sua figura precise ser estudada na sua complexidade e limitações, mas do necessário ganho de consciência que o uso deliberado dessa pretensa heroína do Brasil é um ótimo exemplo de como nossa história foi e segue sendo manipulada por grupos específicos que defendem interesses específicos. Thales, não foi exatamente assim como você colocou, e você falou bastante besteira, então eu vou continuar fazendo vídeos reagindo às suas entrevistas, porque eu não concordo com um monte de coisa que você fala, e é por isso que eu tô aqui, por o suco da militância, e até a próxima.